pessoal, todo mundo bem, todo mundo na paz. Que bom que estamos aqui mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder bater um papo sobre a palavra de Deus. Você é sempre muito bem-vindo, você é sempre muito bem recebido aqui e que bom que mais uma vez você está aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Desde já eu já falo para você, se você puder, pegue a sua Bíblia, pegue aí no computador, no celular ou a Bíblia física, pega um papel, pega uma caneta, lembrando que é sempre muito mais proveitoso se você puder acompanhar a leitura junto, porque fica mais legal, fica mais fácil para acompanhar, para a gente construir o nosso raciocínio. Então, se possível, pegue a sua Bíblia, se quiser, pausa o vídeo, corre lá, pega o que tem que pegar e depois volta correndo para cá para a gente poder começar a nossa conversa. Bom, creio que você já pegou aí o seu material, então eu te convido a nesse momento fechar os teus olhos, se assim você puder, e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de conversar sobre o Senhor. Que nesse momento o Senhor se faça presente. Nós vamos abrir Tua palavra. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você que está com a sua Bíblia aí, pega aí a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em Mateus. Vamos lá. Para o primeiro Evangelho, vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Como você já pôde ver aí no título do vídeo, já tem o título, né, do nosso sermão de hoje e o texto-chave. Então, Mateus, capítulo 13, ok? Vamos lendo aqui tranquilamente para a gente poder entender. Mateus capítulo 13, a gente vai encontrar a parábola do semeador. E primeiro ponto que nós temos que saber: sempre que Jesus contava uma parábola, Jesus estava querendo mostrar uma realidade sobre o reino de Deus. E dessa vez não é diferente. Então fica aí na mente com essa ideia. A parábola do semeador, ela mostra uma realidade do reino. Para início de conversa, a gente tem que entender isso. Dito isso, vamos para a nossa leitura. Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola do semeador. E talvez você não tenha entendido muito bem essa história aqui. Não tem problema. Logo em seguida, o próprio Jesus explica a parábola. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem,
e ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus, antes de nós continuarmos a nossa leitura, Jesus aqui, a pergunta foi a seguinte: por que o Senhor fala em parábolas? Em outras palavras, Jesus respondeu: porque muitos dos que estão ouvindo, esse pessoal que ouve, eles não querem de fato entender a mensagem divina por trás da parábola. Então as pessoas, muitas não estavam ali para entender o que Jesus estava falando. Elas não queriam saber dessa realidade do reino. Elas não estavam ligando para a mensagem celestial que Jesus estava trazendo. Por isso que Jesus falava em parábolas, para que elas ouvissem e não entendessem, porque elas não estavam preocupadas em ouvir e em entender. Elas não estavam dispostas a entender. Elas não queriam entender. Elas não faziam questão de entender. E era por isso que Jesus falava por parábolas. Vamos continuar a leitura? Acompanhe-me a partir do verso 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. E agora, a partir do verso 19, Jesus começa a explicar a parábola. Vamos lá. Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então esse aqui é aquele pessoal do primeiro caso, o primeiro solo, quando a semente, que a semente é a palavra de Deus, quando a semente caía na beira do caminho. O que isso quer dizer? Esse solo, esse caso, é o caso das pessoas que ouvem a palavra. Elas ouvem, porém não entendem. Não se preocupam em entender também. E logo vem Satanás e rouba e não permite que essa semente frutifique. Esse é o primeiro solo, o solo das pessoas que ouvem, mas não entendem. Ouvem, mas não compreendem. Vamos para o segundo solo. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o segundo solo. Quando a semente cai, ela caiu entre a rocha, no solo rochoso. E esse é o caso das pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, aceitam a palavra, mas elas não têm raiz. Elas não firmam a raiz. E no momento de angústia, no momento de perseguição, abandonam tudo. Deixam tudo para trás e desistem da mensagem. Esse é o pessoal do segundo solo. Aqueles que aceitam e logo a abandonam por conta das dificuldades. Esse é o segundo solo. Vamos ao terceiro. Verso 22.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse é o terceiro solo, o solo dos espinhos. Essas são as pessoas que ouvem a palavra, mas elas amam demais o mundo. As coisas que o mundo oferece para elas as fascina mais do que a mensagem do céu. E elas ouvem, elas escutam a palavra, mas elas não aceitam, porque o mundo fala mais alto. Esse é o pessoal do terceiro solo. E por último, o último solo, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Essa é a parábola do semeador e a explicação da parábola do semeador. 4 solos, 4 situações. A primeira, pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem a palavra, que tratam a palavra com insignificância. Depois nós temos aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas logo abandonam por causa das dificuldades. Depois nós temos as pessoas que recebem, que ouvem a palavra, mas o mundo fala mais alto. As delícias do mundo falam mais alto. E o último solo, as pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra e vivem a palavra. É muito interessante, porque existe uma diferença muito significativa entre o segundo e quarto solo com o primeiro e o terceiro solo. Nós temos 4 solos. E nós podemos dividir em 2 duplas. No primeiro solo e no terceiro solo, as pessoas simplesmente ouvem. Só que a palavra não surte efeito. No segundo e no quarto solo, as pessoas ouvem a palavra, mas elas não só ouvem, elas recebem a palavra. Elas aceitam a palavra. O problema é que no segundo solo, logo, elas abandonam. No quarto solo, não. E para você descobrir em qual solo você está, faça 2 perguntas para você mesmo. Primeira pergunta: toda a mensagem bíblica celestial que você recebe, você apenas ouve? Ou você ouve, a recebe e a aceita no coração? Segunda pergunta: você pratica aquilo que você tem ouvido? Se você responder que você apenas ouve, você se encontra no primeiro ou no terceiro solo. Se você responder que você ouve e aceita e recebe a palavra e guarda no coração, você está ou no segundo ou no quarto solo. E para a segunda pergunta, se você respondeu que você não se preocupa muito em praticar a palavra e no momento de dificuldade você abre mão, você se encontra no segundo solo. Mas se você busca praticar essa palavra, e se você busca firmar raiz
se aprofundar na palavra, se apegar à palavra, enraizar-se na Bíblia, você se encontra no quarto solo. A grande mensagem que fica dessa parábola, primeira coisa, que nós temos que receber a palavra. Nós temos que aceitar aquilo que Deus fala pra gente. Nós temos que, de fato, dar ouvidos e abrir o nosso coração para que a mensagem bíblica faça morada na nossa vida. E segundo ponto, nós temos que nos firmar na Bíblia. Nós não podemos ser pessoas superficiais que vivem de sermão dos outros, que vivem de meditação dos outros, que espera os outros estudarem a Bíblia para te ensinar, que vive uma vida espiritual baseada no outro. Nós temos que nos firmar na Bíblia. Nós temos que ouvir a Cristo. Nós temos que guardar suas palavras. Nós temos que praticá-las. E nós temos que nos firmar cada vez mais com Jesus. Não se contente em ouvir da Bíblia, porque até o diabo ouve. Se preocupe em ouvir, em dar atenção, em receber a Bíblia e em praticar todos os ensinamentos que Deus te concede. O primeiro solo, o segundo solo e o terceiro solo de nada vale. No fim das contas, todos se encontram no mesmo lugar, longe de Deus. Agora, aquele que está no quarto solo, esse é bem-aventurado, esse é feliz, porque a semente do Evangelho frutifica no coração e dá frutos para o reino eterno. Trate esse livro não como uma historinha, mas trate como o livro da sua vida. Que a gente pare de tratar a Jesus como um filósofo, achando que ele é só um cara legal, que ele foi só um pensador inteligente. Jesus é Deus. E aquilo que Jesus fala, aquilo que Deus fala, tem que fazer morada na nossa vida. Senão a nossa religião de nada adianta. Você tem recebido a palavra? Eu tenho recebido a palavra? Será que eu e você, será que nós temos vivido? Será que nós temos posto em prática tudo que a gente ouve de Deus? Reflita isso na sua vida e tome hoje a decisão, nesse momento, de ouvir. Você está ouvindo aqui. Se decida. Ouça a palavra. Receba a palavra. E pratique a palavra. Permitindo-se ser edificado e frutificado para o reino eterno. Viva tudo aquilo que você vê na Bíblia. Coloque em prática e entregue a sua vida a Jesus. Hoje, agora. Lembre-se que Ele está à distância de uma oração. E falando nisso, eu te convido agora. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, ajuda-nos a darmos valor para a Tua palavra e que a gente a receba, que a gente a aceite, que a gente a pratique. Pai, ajuda essa pessoa que me ouve agora, que ela tome uma decisão em praticar a Bíblia, em viver
tudo aquilo que Cristo ensinou. E nos ajude a não vivermos como se a Bíblia fosse só mais um livro, mas que a gente entenda que a Bíblia é o livro da nossa vida. Nos ajude a praticá-la e a receber a sua mensagem. Perdoe nossos pecados e tudo te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que mais uma vez você esteve conosco. Lembrando sempre que você é sempre muito bem-vindo aqui. Confira os outros materiais aqui no nosso canal no YouTube, também no Instagram, @filhosdaluz58 e também no Facebook, @filhosdaluz58 Efésios. Entra lá, confira os materiais e seja abençoado pelo Senhor. Que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você dê o seu joinha, que você ative o sininho. Tudo isso vai ajudar. E óbvio, compartilhe o vídeo com quem você quer, com seus amigos da igreja, com a sua família. Tudo isso ajuda a divulgar mais, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Pensa nisso. Vamos juntos nessa. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Se você precisar de alguma coisa, fale conosco. Manda nos comentários, no Face, no Direct, no Messenger, no WhatsApp. Manda mensagem se você precisar. E nós estaremos aqui para te ouvir e para te ajudar. Fique com Deus, se cuide, Deus te abençoe e que sejamos filhos da luz.